Vamos lá. Marcos capítulo 6, versículo 41, diz assim: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças, algumas versões diz abençoou, e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos, para que os servisse ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. De fato, esse texto, nós podemos abordar muitas coisas sobre ele, mas tem algo que brotou no meu coração. E essa parte do texto de Marcos capítulo 6, versículo 41, revela aquilo que nós vamos falar nessa noite. Observe que se nós falamos sobre a multiplicação dos pães e peixes, nós vamos ver que quando Jesus ele pega aqueles pães e os peixes, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz, é render graças ao Senhor. E o que nós vamos falar aqui nessa noite é justamente sobre isso. Gratidão, um estilo de vida. Amém? Eu acho que falar sobre gratidão, render graças, ou ter ações de graças, é maravilhoso e ele é sempre um tema bem oportuno. Porque, de fato, isso está na Bíblia. E nós não podemos correr o risco de sermos ingratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, né? Eu creio que Deus ele não necessariamente precisa de uma ação de graça sua para que Ele possa se mover em seu favor. Ele se move, mas Ele também se agrada quando você é agradecido. Vocês estão aqui ou não, irmão? Oh, glória! E é sobre isso que nós vamos falar, sobre gratidão, né? Eu creio que gratidão, ele é muito mais do que um momento como nós tivemos aqui agora, antes da palavra. Gratidão, ele de fato é um estilo de vida, onde nós reconhecemos quanto ao Senhor a sua bondade, a sua fidelidade e o seu grande amor conosco. Amém? Glória a Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que, por exemplo, em algumas Bíblias, essa palavra, quando fala que ele rendeu graças, essa palavra também em algumas versões bíblicas fala sobre ele abençoou. E nós precisamos entender que essas duas palavras no grego, elas são diferentes, mas elas se complementam. Então, por isso eu imagino que, mesmo sendo versões diferentes, mas usando palavras diferentes, no que diz respeito a ele abençoou, ele rendeu graças, essas duas palavras no grego se encaixam para esse texto. Mas uma coisa que nós devemos entender é que a sua Bíblia, que traz a versão que diz que ele rendeu graças, essa palavra significa ser grato, sentir gratidão, dar graças e agradecer. Mas uma definição no grego que traz a palavra render graças, que eu achei muito bom, é a palavra entregar. Vocês estão aqui ou não? A Bíblia fala que aquilo que veio às mãos de Jesus, ele rendeu graças, ele entregou ao Senhor. Ainda que fisicamente continuasse na mão dele, mas o seu coração era um coração de entrega. Amém, irmãos? De fato, Deus ele não vai precisar do seu carro, ele não precisa dele. Deus ele não vai precisar do seu dinheiro, ele também não precisa dele. Deus não vai precisar da sua casa, Deus não vai precisar de nada que você tem. Mas quando você rende graças ao Senhor pelo que você tem, é como se você desse a Ele o poder, o domínio. É como se você estivesse entregando o que você tem a Ele, mostrando que Ele é mais importante do que essas coisas. Amém? Mas a Bíblia, que tem a palavra abençoar, ele abençoou quando ele pegou os 5 pães e 2 peixes. Essa palavra, no grego, significa a palavra eulogel. E essa palavra significa louvar, celebrar com louvores, invocar bênçãos.
consagrar algo com solenes orações. Mas uma das coisas que eu achei também bastante interessante sobre essa palavra abençoar, quando a Bíblia diz que o Senhor abençoou os 5 pães e 2 peixes, essa palavra, uma das definições boas, significa pedir a bênção de Deus sobre algo, ou pedir a Deus para abençoar algo para o uso de alguém. Sabe, em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, e ele os abençoou, naquele momento em que ele fez isso, ele estava pedindo para Deus abençoar o que estava nas suas mãos. E sabe, quando Deus ele abençoa o que está nas nossas mãos, é inevitável que o que esteja na nossa mão, ele possa se multiplicar. Algo vai acontecer. Vocês estão aqui? Então, quando o Senhor abençoou, ele pediu a bênção de Deus sobre aquilo. E é sobre isso que nós precisamos entender que gratidão não é simplesmente, vai muito além de dizer obrigado, Senhor. É você ter a consciência de que quando você agradece a Deus por algo, você está pedindo a bênção dele sobre aquilo. Você está consagrando, entregando aquilo nas mãos do Senhor. E quando você faz isso, então você dá a liberdade e o poder para Deus, por meio daquilo, se tornar ainda mais bênção para a sua vida. Ou você ser mais abençoado com aquilo. E às vezes, por nós não entendermos isso, então nós acabamos esquecendo ou não dando prioridade de ter uma vida de gratidão. De entender que tudo quanto possuímos e temos, nós devemos entregar para Ele, para que Ele possa abençoar. Oh, glória. Aleluia. Eu não falo só sobre bens materiais, eu não falo só sobre coisas tangíveis, mas coisas intangíveis. Eu falo sobre todas as coisas. Sabe, você agradecer a Deus pela sua vida já é um bom começo. Quando você diz ao Senhor, Pai, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, pelo dom da vida. Irmãos, você está pedindo para Deus abençoar a sua vida. Você está pedindo para Deus para que tudo te vá bem. Para que você tenha uma boa jornada. Para que você tenha uma vida de sucesso. Gratidão é mais do que palavras. É mais do que ações. É de fato um estilo de vida. Amém, irmãos? E essa é a primeira coisa que nós devemos entender. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, Jesus, ele traz uma lição para nós. Ele nos ensina, de fato, com a sua própria vida. E Jesus, ele tinha bons hábitos. Como você também. Mas um bom hábito que Jesus tinha era uma vida de gratidão. Se você olhar a palavra do Senhor, vocês estão conseguindo me ouvir aí atrás? Estão me ouvindo bem? Ok. Então, se você perceber, a própria Bíblia fala nesse texto que nós lemos sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. A Bíblia fala que o Senhor lhe rendeu graças. Se você continuar lendo os evangelhos, você vai ver outra passagem onde Jesus agora não estava com 5 pães e 2 peixes, mas com 7 pães. E a Bíblia diz que ele também rendeu graças ao Senhor. Você pode observar isso lá em Marcos capítulo 8, versículo 5. Eu só vou citar para você. Mas se você não só se limitar a ficar nesse exemplo dos 5 pães e 2 peixes, ou dos 7 pães, mas se você passear pelos evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver também que Jesus, quando ele estava próximo a ressuscitar Lázaro, observe que o próprio Senhor, a Bíblia diz, Jesus, levantando os seus olhos aos céus, em João capítulo 11, versículo 41, diz, ele agradeceu ao Senhor, dizendo, Pai, te dou graças porque me ouves. Vocês estão aqui ou não? Aleluia. Observe que agora não são 5 pães e 2 peixes, agora não são 7 pães, agora não é Jesus rendendo graças
diante de um morto que iria ressuscitar, mas agora você também vai ver Jesus no último momento, com um dos últimos momentos antes da sua morte com seus discípulos, ele ceando com seus discípulos, e ele pegando tanto o pão quanto o cálice e também rendendo graças ao Senhor. Oh, glória! Então eu imagino que se nós vivêssemos como os discípulos viveram com Jesus, quando ele era fisicamente, estava com seu corpo mortal, eu imagino que nós iríamos ver Jesus sempre dando graças ao Senhor, sempre tendo esse bom hábito. E eu fico imaginando, se Jesus, irmãos, preste bem atenção, sendo filho de Deus, ele tinha esse bom hábito, eu creio que nós precisamos ter também. Eu creio que isso é importante para nós. Na verdade, preste bem atenção, se o render graças de Jesus não fosse importante, nem estaria escrito. Mas se está escrito, irmãos, é porque há uma grande importância nisso. Pelo menos está servindo de exemplo para nós e mostrando que Jesus ele tinha um hábito de render graças ao Senhor por aquilo que chegava às suas mãos ou por aquilo que ele estava prestes a fazer. Oh, glória. Era como se render graças fosse o selo da bênção do Senhor sobre aquilo. Fosse justamente a convocação a Deus ser participante daquilo que está nas suas mãos. Aleluia. 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 Sabe, às vezes nós podemos render graças ao Senhor nas nossas devocionais, nas nossas orações, ou até mesmo no momento em que você se alimenta. Às vezes as pessoas só lembram de render graças ao Senhor e quando lembram, quando vai fazer alguma refeição. E vou lhe dizer, não é qualquer refeição. A grande maioria é um almoço, ou jantar. E faz uma oração dizendo, Senhor, graças eu te dou. Não há problema com isso. O problema é que essa oração de gratidão não precisa se restringir só no momento que você almoçar ou jantar. Ela tem que estar em todo momento da sua vida. Todo momento da sua vida. Todo momento da sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Então diga comigo, se Jesus tinha um bom hábito de render graças ao Senhor, eu devo ter também. Glória. Agora, preste bem atenção. Você não precisa ir lá, mas ouça isso para nós ganharmos tempo. A Bíblia agora, Paulo escrevendo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz algo interessante, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. No versículo 7 de Filipenses capítulo 4 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Glória. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas se tem uma coisa que nós queremos sempre que se manifeste em nossas vidas, queremos sempre viver, é com a paz de Deus em nós. Mas existe algo que precede a paz de Deus. Vocês estão aqui? Oh, glória. Pode colocar aí Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, existe algo que precede. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Observe que você não apresenta os seus pedidos a Deus somente orando ou somente suplicando ao Senhor. Não, as suas orações, nelas, precisam conter ações de graças. Oh, glória. Oh, glória. Agora, às vezes nós partimos do princípio de quando nós estamos orando ao Senhor, ou suplicando a Ele, ou principalmente orando, nós passamos a ter uma ideia que nós estamos pedindo algo a Deus. Não, a oração de petição é só um tipo de oração. Mas nós podemos fazer vários outros tipos de oração. Mas o que eu preciso dizer para você é que ainda que a Bíblia mostre outros tipos de oração, e você vai aprender mais sobre isso vindo no culto de terça-feira às 20 horas. Você vai entender
que a Bíblia ela não restringe qual tipo de oração você precisa carregar ela com ações de graças. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que quando nós estivermos orando, tem que ter ações de graças. Quando nós estivermos fazendo oração de petição, pedindo algo ao Senhor, nela tem que ter ações de graças. Quando nós estivermos fazendo oração de intercessão ao Senhor, nela pode ter ações de graças. Quando nós estivermos fazendo orações de entregas ao Senhor, de consagração ao Senhor, nela tem que ter ações de graças. Ações de graças precisam estar presentes em nossas orações. Oh, glória! O grande problema é que muitas vezes nós não observamos o detalhe do que a Bíblia diz. Mas, de novo, se ações de graças não fossem importantes, então não deveria estar escrito ali, e com ações de graças. Oh, glória! Aleluia! Eu creio que ações de graças não é uma vaidade de Deus. Ações de graça, na verdade, é colocando o seu coração no lugar certo. É fazendo você sempre ter a consciência de que tudo quanto você tem ou quanto você possui é por causa do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Então ele diz, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, se você orar e suplicar e não tiver ações de graças, então você não deve apresentar os seus pedidos a Deus. Você percebe como ações de graças é importante para você fechar a sua oração? Oh, glória! Aleluia! Sabe, eu não quero falar aqui nessa noite sobre oração. Vocês estão aqui comigo, eu queria que você prestasse atenção. Eu não queria que você ficasse disperso, tá bom? Mas sabe, o propósito aqui nessa noite não é falar sobre oração, mas uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que de fato a Bíblia está mostrando para nós que ações de graças, elas vão estar presentes nos nossos pedidos a Deus. Agora, talvez isso pudesse parecer confuso, quando as pessoas elas pensassem, mas se eu estou pedindo a Deus algo, como eu posso então agradecê-lo? Porque, na realidade, eu sou acostumado a agradecer quando eu recebo algo. Mas sabe, Deus está mostrando para nós que, de fato, para Ele, nós devemos sempre ter ações de graças mesmo antes de receber. Porque a consciência que nós devemos ter, que quando nós pedimos algo a Deus, é que nós sempre vamos receber o que nós pedimos a Ele. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Com Deus não é como algumas pessoas que você diz, não, eu vou deixar ela fazer isso e depois que ela fizer eu agradeço. Porque se ela não fizer, então eu não agradeço. Com Deus você já pode ter a certeza, de maneira antecipada, de que aquilo que você pediu vai acontecer. Aí se você continuar lendo, pode passar mais uma, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agora, não só Paulo escreveu isso à igreja dos Filipenses, mas Paulo também aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, ó, tudo o que fizerem, sejam em palavras, sejam em ações, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Observe que o apóstolo Paulo agora, ele amplia as ações de graças. Ele está dizendo, tudo quanto vocês fizerem, sejam em palavras ou sejam em ações, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças ao Pai. Então, de fato, as ações de graças, elas não são reveladas. Vocês estão aqui mesmo? As ações de graças, elas não são reveladas somente pelas nossas palavras, mas sobretudo pelas nossas atitudes. Perceba, nós tivemos aqui agora há pouco uma palavra maravilhosa de Yuri, falando sobre dízimos e ofertas. É maravilhoso você agradecer a Deus pelo suprimento que tem chegado às suas mãos. Mas o ato do dizimar e ofertar é uma atitude onde rende graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito a você.
Você não rende graças a Deus somente pelas suas palavras, mas sobretudo pelas suas atitudes. Nós precisamos entender que uma coisa não anula a outra. O fato de eu ter boas atitudes, onde mostre e rende graças e possam render graças ao Senhor, não anula eu com as minhas palavras render graças a Ele. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que não adianta você render graças ao Senhor se as suas ações não revelam isso. Sabe, uma vez o Senhor falando com os seus discípulos e mostrando o coração dos fariseus, ele disse assim, os fariseus, né, eles são pessoas falsas, porque ele diz assim, a sua boca me louva, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, o coração e a boca podem e devem andar juntos. Assim como as suas palavras e as suas ações. Eu creio que o Senhor se agrada tanto das suas ações quanto das suas palavras. O Senhor se agrada tanto das suas palavras quanto das suas ações. Oh, glória! Oh, glória! De novo, eu quero ressaltar o que eu falei sobre o tema dessa ministração. Gratidão não é um momento, é um estilo de vida. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e talvez você já tenha ouvido isso em algumas ministrações que eu tenho falado, é que a vida, ela pode em algum momento ter sido até injusta com você, mas Deus, Ele é justo. Ele é bom. Amém, irmãos? Aleluia. O que nós precisamos entender é que nós precisamos trocar os nossos olhos, trocar os nossos olhares e olhar aquela situação como uma situação favorável para nós. Nós não devemos, ao invés de ser grato, ser ingrato, porque não aconteceu da forma que nós queríamos. Não, se não aconteceu da forma que nós queríamos, ali pode ter sido um livramento de Deus para as nossas vidas. Você está aqui ou não? Rapidamente, eu queria abrir um exemplo aqui para vocês. Eu me lembro que uma vez, depois de formado, eu iniciei um curso de especialização e eu participei de uma seleção para trabalhar numa grande empresa, numa grande multinacional. E tinham muitos inscritos, mas muitos mesmos. Eu acho que aproximadamente tinha quase 1.000 inscritos para uma vaga de gerente trainee. E eu me lembro que eu participei dessa seleção no início como uma forma até de ganhar experiência. Porque eu imaginava que eu não seria capaz de ingressar, talvez pela minha idade da época, ou até mesmo a minha experiência profissional. Mas eu fui fazer a seleção, e na primeira seleção, foi no grande auditório, e eu passei na primeira fase, então me ligaram, eu fui para a segunda fase, eu passei na segunda fase. E eu fui para a terceira fase, eu passei na terceira fase. Eu fui para a quarta fase, eu passei na quarta fase. Eu fui para a quinta fase, eu passei na quinta fase. Então, a última etapa era eu ter uma entrevista com um gerente que eles chamavam distrital. E eu me lembro que eu estudei bastante sobre aquela companhia, estava afiado, confiante em Deus. Tinha colocado no meu quarto vários versículos sobre fé. Então, se tinha alguém que estava disposto a remover os montes com toda a sua força, era eu. Tudo quanto eu sabia fazer, tudo quanto eu tinha aprendido, então eu estava fazendo. Oh, glória. E então eu fui para a última fase e para minha surpresa, o gerente lá daquela companhia me elogiou bastante. Então eu saí bastante confiante daquele lugar. Então, para alguém que não estava tão confiante, ao longo eu passei a estar confiante. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, é que um belo dia eu recebi a notícia. E para minha surpresa, quando eu recebi a ligação dessa última fase, eu não fui aprovado. E sabe, irmãos, dentro de mim subiu um questionamento a Deus. E esse questionamento era porque eu não tinha sido aprovado, uma vez que eu tinha passado em todas as etapas. Ou porque eu não tinha sido aprovado se eu tinha cumprido todos os princípios de fé. Ou porque eu não tinha sido aprovado por isso, por aquilo. E vários questionamentos para Deus. Mas eu me lembro, irmãos, que depois que eu recebi aquela notícia,
Passado algumas horas de abalo e de muito choro e frustração. Então eu ouvi algo na época da minha mãe, que ainda estava viva, e ela disse: meu filho, não se preocupe, Deus tem algo melhor para você. Eu te confesso que naquele momento isso não foi um consolo para mim. Mas isso entrou no meu coração. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não entendi muito porque aquilo não tinha acontecido. Mas alguns meses depois, irmãos, eu fui chamado para trabalhar em uma outra multinacional, muito maior, muito melhor, e que inclusive possibilitou a minha chegada a essa cidade. Sabe, na minha ótica, aquela empresa se encaixava perfeitamente para mim. Mas na ótica de Deus, aquela empresa não se encaixava nos seus planos. E a Bíblia diz que o homem, ele faz planos, mas Deus, ele tem a resposta. Naquele momento, enquanto eu estava orando ao Senhor, naquele momento, espero que esteja pegando aqui, acho que está. Naquele momento que eu estava orando ao Senhor, imagine essa cena, né? Eu estava orando ao Senhor e dizendo: por que isso, por que isso? Eu imagino Deus, então, dizendo para mim: meu filho, fique tranquilo, um dia você ainda vai me agradecer. Sabe, irmãos, hoje eu sou tão grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na minha vida, que, de fato, eu percebi que se eu tivesse entrado naquela empresa, talvez hoje eu não estivesse aqui. Na realidade, eu nem sei onde eu estaria hoje, mas eu poderia estar fora dos planos de Deus. Sabe, o mundo diz que Deus escreve certos por linhas tortas, mas não é isso que a Bíblia nos revela. A Bíblia não trata sobre isso, mas ela nos mostra que Deus de fato escreve certo por linhas certas. Porque tudo quanto Ele faz é perfeito, tudo quanto Ele faz é bom. Se algo ainda não aconteceu, se a peça do quebra-cabeça ainda não se encaixou, não se preocupe. É porque existe ainda algo melhor para você. Você é tão precioso para o Senhor, você é tão querido dEle. Ele te ama tanto que Ele não quer o pior para você. Ele quer sempre o melhor para você. Então hoje, com um pouquinho mais de experiência, quando alguma coisa ela parece ser uma frustração, para mim, ela de fato eu passo a entender como uma promoção de Deus. Onde agora eu olho e vejo que se aquilo de fato não deu certo, talvez aquilo não iria ser bom para a minha vida. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Sabe, eu quero ir para outros versículos, mas eu preciso dizer isso aqui a vocês. A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, a Bíblia fala, irmãos, que Moisés conduzindo o povo, ele poderia ir por dois caminhos. Um caminho mais curto e outro mais longe. O caminho mais curto, irmãos, era um caminho onde o povo iria certamente guerrear com um exército, se eu não estiver enganado, eram os filisteus. Mas esse caminho mais curto ia fazer com que o povo pudesse entrar no propósito do Senhor de uma maneira mais rápida. Mas a Bíblia fala que o Senhor, irmãos, fez com que eles pegassem um caminho mais longo, porque o Senhor percebia que eles não estavam preparados para guerrear. Observe que o povo de Israel, em um dado momento, eles passam sim ser uns guerreiros e valentes. Mas naquele momento o Senhor percebeu que eles ainda não estavam prontos. Sabe, irmãos, pegar o caminho mais longo nem sempre, irmãos, é mais trabalhoso. Trabalhoso é você pegar um atalho que não está no coração de Deus. Sabe, às vezes você pega um caminho mais longo, mas é o caminho que Deus está com você. O que adianta pegar um caminho mais curto se a mão do Senhor não estiver sobre a sua vida?
Sabe, talvez naquele momento, para o povo de Israel pegar um caminho mais longo, talvez para eles surgisse um questionamento. Mas depois que eles viram o que aconteceram e até passar pelo mar, então agora eles podem ter sido agradecidos ao Senhor por atravessar aquele mar e nem os egípcios, nem nenhum exército ter paralisado os planos de Deus que tinha para a vida deles. Sabe, irmãos, em outras palavras, o que eu quero dizer é que, de fato, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele faz para as nossas vidas, ainda que não entendamos o que esteja necessariamente acontecendo, ainda que para nós não pareça tão lógico ou racional, ainda que para nós não sejam 2 mais 2 são 4, mas se Deus está envolvido com isso, então eu devo ser grato ao Senhor, porque algum benefício tem para a minha vida, para a sua vida. Quando nós continuamos a palavra do Senhor, primeiro ponto, nós já sabemos que Jesus tinha o hábito da gratidão. Mas um segundo ponto que nós lemos naquele versículo onde fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, é que, de fato, Jesus agradeceu por aquilo que chegou às suas mãos. Observe, eram 5 pães e 2 peixes, mas Jesus foi grato pelos 5 pães e pelos 2 peixes. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se nós continuássemos lendo o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 41, ou até mesmo em outras passagens que falam sobre esse mesmo texto, em outros evangelhos, nós vamos ver algo impressionante. A Bíblia fala, preste bem atenção, que em João, capítulo 6, versículo 8, você não precisa ir lá, só ouça isso, na versão da Bíblia Viva, falando sobre a multiplicação dos pães e peixes, que nós citamos lá em Marcos. Na Bíblia Viva diz assim, versículo 8 e 9 de João, capítulo 6, diz assim: Então André, irmão de Simão, Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para toda a multidão? Sabe, irmãos, olha bem, mas o que, preste atenção nessa frase que André falou. Ele disse: mas que adianta isso para toda essa multidão? Sabe, no coração de André, possivelmente estava assim: rapaz, temos 5 pães e 2 peixes, mas não adianta nada. Mas no coração do Senhor disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. É o suficiente para render graças e as coisas se multiplicarem. Sabe, talvez você hoje não tenha o carro que você queria. Talvez hoje você não tenha na sua conta o valor que você gostaria. Talvez hoje você não more na casa que você gostaria. Talvez hoje você esteja cercado de coisas que não seja aquilo que você gostaria. Mas se aquilo chegou nas suas mãos, então tenha a atitude de Jesus e não de André. O grande problema é que muitas vezes nós estamos tendo a atitude de André e dizendo: Senhor, mas o que adianta ter um carro como esse se ele não é zero, é usado? Senhor, o que adianta não ter um carro e só ter o dinheiro do vale transporte? Senhor, o que adianta não ter o vale transporte, mas só ter as pernas, ou só ter uma bicicleta? Senhor, o que adianta ter isso, mas não ter aquilo? Sabe, irmãos, isso revela, de fato, a ingratidão que nós poderemos ter, irmãos, diante daquilo que chegou nas nossas mãos. Sabe, se chegou nas nossas mãos e ainda pareça não ser o suficiente para nós, o nosso coração tem que ser um coração de gratidão ao Senhor por ter chegado às nossas mãos. Porque é tudo como uma questão de perspectiva, de como você olha. Talvez hoje você olhe para o seu automóvel e por ele não ser zero, e você pode dizer como André: o que adianta ter um automóvel se ele não é usado? Mas sabe, irmãos, pode ter alguém que não tem um automóvel e possa estar orando ao Senhor e dizendo: Senhor, até um automóvel usado eu gostaria de ter.
Eu vou melhorar isso. Você pode estar com o seu cônjuge e talvez você diga, meu Deus do céu. Você já sabe onde eu vou chegar. E você pode dizer, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Que chegou na minha vida. Um homem desse, ou uma mulher dessa, eu não quero não. Mas talvez tenha alguém solteiro dizendo, um desse eu quero. Vocês estão aqui. Sabe, irmãos? Uma coisa que eu estudando sobre isso, eu vi uma frase, é que diz que a ingratidão, ela demonstra um possível futuro de solidão. Sabe, um coração ingrato certamente será um coração sozinho. E nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos ser gratos a Deus. De fato, quando eu falo sobre isso, eu preciso trazer aqui algo, é uma linha bem tênue, mas para a gente entender. Você não precisa agradecer a Deus, preste bem atenção, por qualquer coisa. Mas nas coisas, você precisa agradecer a Deus. Isso tem uma diferença maravilhosa e enorme. Porque, irmãos, preste bem atenção aqui, e esse é o terceiro ponto que eu quero falar para você. É que Jesus, desculpa, é que Jesus não agradeceu pelo pouco de alimento que ele possuía. Jesus agradeceu porque ele tinha um alimento. E a gratidão não é uma expressão, irmãos, preste bem atenção. A gratidão não é uma expressão de alegria ou de reconhecimento de algo que você recebeu por qualquer coisa. Então, às vezes as pessoas dizem, se eu preciso ser grato a Deus, então, graças a Deus pela doença que chegou na minha vida. Graças a Deus, então, pela falta. Graças a Deus pela desgraça que aconteceu. Certamente Deus tem algum propósito nisso. Não, Deus não tem propósito com a desgraça. Deus tem propósito com a graça dele. Desgraça é falta de graça. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia, ela é bem clara e ela nos mostra algo maravilhoso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Preste atenção nesse texto. A Bíblia diz assim, ó, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, preste atenção, para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia, ela não está dizendo, dê graças por todas as circunstâncias, mas ela está dizendo, dê graças em todas as circunstâncias. Oh, glória. Sabe, eu não dou graças a Deus pela enfermidade, mas em meio à enfermidade eu dou graças a Deus porque Ele me cura. Eu não dou graças a Deus pela falta. Eu não dou graças a Deus pela escassez. Mas em meio a isso, eu dou graças a Deus porque eu sei que, segundo as suas riquezas em glória, Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. Essa é a grande diferença. Oh, glória. Jesus, Ele não agradeceu porque tinha só 5 pães e 2 peixes. Mas em meio àquilo, ele pode dar graças ao Senhor por algo ter chegado às suas mãos. E é isso que nós devemos também entender. Vocês estão aqui comigo ou não? Sabe, uma outra coisa que eu pude ler e aprender é que a gratidão, preste bem atenção nisso, a gratidão transforma o que temos em suficiente. A gratidão transforma o que temos
é insuficiente. Oh, glória. Aleluia. Podemos continuar? Aleluia. Uma coisa que nós observamos agora, o quarto ponto, nesse texto das multiplicações dos pães e peixes. O quarto ponto que nós observamos é que, de fato, todas as vezes que a Bíblia mostra que Jesus ele rendeu graças, muitas dessas vezes foi em público. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que muitas vezes Jesus ele orava em secreto. Ele até nos ensina a orar em secreto, e o Pai que vem em secreto nos recompensará. Se você ler os evangelhos cuidadosamente, você vai ver que Jesus ele deixava os seus discípulos e ia para o monte, ia para o deserto orar, e ficava ali orando sozinho. Observe que Jesus, quando estava no Getsêmani, por exemplo, apesar de ele ter pego 3 dos seus apóstolos e ter levado até lá, mas Jesus se afastou deles e começou a orar naquele momento sozinho. Mas sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. É lícito que talvez a sua oração, você possa até orar sozinho, mas ações de graças, ela se torne pública. Porque as pessoas, elas precisam ver o quanto Deus tem sido bom na sua vida. Ações de graças, de maneira pública, revela não somente que Deus é bom, mas a sua confiança e dependência a Deus. Observe algo interessante. Nós citamos isso, mas agora eu vou fazer questão de ler. A Bíblia diz assim em João, não precisa ir lá, mas João capítulo 11, versículo 41, diz: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu, dizendo: Pai, graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. Observe que quando Jesus, irmãos, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, ele rendeu graças ao Senhor, isso foi público. As pessoas ouviram, elas perceberam que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e rendeu graças ao Senhor, ao ponto de elas escreverem isso. Observe que nós lemos em Marcos esse texto. Esse texto você vai encontrar em todos os evangelhos. Mas esse texto de Marcos, que então é João Marcos, ele não andou com Jesus. Ele não estava ali junto com outros apóstolos. O livro de Marcos, irmãos, foi um relato, foi contado para ele o que aconteceu com Jesus, por meio daqueles que andaram com Jesus. Então, aqueles que andaram com Jesus contaram para Marcos que Jesus, quando pegou 5 pães e 2 peixes, rendeu graças ao Senhor. Mas eles só fizeram isso porque eles ouviram, porque eles viram. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode dar graças ao Senhor dentro do seu carro, mas você pode dar graças do Senhor aqui também. Agora mesmo. É algo que nós não precisamos ocultar, camuflar. Não, é algo que nós devemos fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Se tem uma coisa que Jesus não se reservava em fazer, era render graças ao Pai. E nós precisamos também ter isso. Não importa quem esteja do nosso lado, não importa onde estejamos, nós temos que ter uma atitude de ação de graças ao Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Vocês estão aqui ou não? Esse é o quarto ponto. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fiz essa mensagem, eu procurei trazer uma inspiração de Deus para vocês. Amém? Mas vamos lá. O quinto passo e último é que nesse texto nós observamos que Jesus não só tornava público a sua gratidão a Deus, mas como Jesus também valoriza a gratidão a Deus. Agora, Jesus ele não valoriza a sua gratidão, a gratidão a Deus através da sua própria vida, pelo ato que ele fez, mas ele valoriza na vida das pessoas também.
Observe algo interessante, que em Lucas capítulo 17, eu estou já concluindo, em Lucas capítulo 17, versículo 11, é um texto bem conhecido, mas a gente vai dar uma olhada. Ele diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Versículo 12 de Lucas 17. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Diga comigo, 10 leprosos. Ok. Então, os gritos chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aos vê-los, ordenou-lhe: ide e mostrai os sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em voz alta. Você percebe que ele não esperou chegar até Jesus para dizer muito obrigado, mas a sua expressão de gratidão fez com que imediatamente, quando ele fosse curado, ele pudesse louvar ao Senhor. Mas observe que a Bíblia diz no versículo 16: e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Observe que na versão que eu estou lendo, não diz que ele agradeceu. A Bíblia diz que ele muito lhe agradeceu. Sabe, uma das coisas que nós aprendemos sobre oração de petição é que você não precisa pedir a Deus a mesma coisa sempre. Porque, preste bem atenção, porque a repetição da sua oração de petição mostra a sua falta de confiança em Deus. Mas se tem algo que você pode constantemente e muitas vezes é agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por você. E agradecer muitas vezes por uma coisa só, se necessário for. Oh, glória. Observe que a Bíblia diz, preste atenção, que muito lhe agradeceu. Eu fico imaginando que esse homem, esse samaritano, chegou até Jesus e disse: Senhor, muito obrigado por eu ter ficado curado. Mas ele não parou por aí, ele disse: muito obrigado, Senhor, por eu ter ficado curado. Senhor, deixa eu te falar uma coisa, muito obrigado mesmo por eu ter ficado curado. Meu Deus, Senhor, obrigado. Obrigado mesmo por eu ter ficado curado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência de você presentear alguém que ela ficou tão agradecida que te surpreendeu. Você dá alguma coisa e você espera que ela agradeça. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, seja sincero comigo. Quando você presenteia alguém, você pega parte do seu tempo, pega o seu dinheiro, investe todo o seu esforço para que seja dado a alguém. Você espera um reconhecimento dessa pessoa, sim ou não? Eu imagino que se você espera, Deus também. Aí nós precisamos entender, é que você dá isso para a pessoa, e ela recebe, e ela chega para você e diz assim: oh, muito obrigado. Então, até aquilo ali, até naquele momento, talvez você já tenha expectativa do que vai acontecer. Mas aí você diz: ok, tranquilo, não há de quê. Então você vai dando as palavras e diz: ei, deixa eu falar uma coisa com você. Aí você volta esperando que ela fale outra coisa. Ela diz: cara, muito obrigado mesmo. Aí você para e você pensa: uau, eu não sabia que isso era tão importante para essa pessoa. E aí você diz: ah, tá bom. Agora você começa a ficar constrangido. E você diz: amém, que bom que você gostou. A pessoa vai dizer: rapaz, gostei muito, muito obrigado mesmo. Você, ok, tá bom. Cara, e com sua família, como é que tá? Tá bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Cara, muito obrigado. Mano. Muito obrigado. Você vai ficar sem palavras. Porque a gratidão tem esse poder de fazer com que você sinta o desejo de continuar presenteando alguém. A ingratidão faz com que você aparte o seu coração daquela pessoa. Mas a gratidão faz você ligar o seu coração com ela. Quanto mais a pessoa é grata, mais você tem vontade de abençoá-la.
No versículo 17 diz, então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Então, observe que, de fato, aqui, Jesus, ele diz, peraí, mas eu não curei somente um, eu curei os 9. Uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele é muito diferente, talvez, de muitas pessoas. Às vezes as pessoas elas podem fazer coisas esperando a gratidão. Mas Jesus, ele fez antes de que ele se tornasse agradecido. Mas isso não significa dizer que a gratidão não agrade Jesus. Está comigo ou não? Sabe, de vez em quando, irmãos, quase sempre, nós precisamos, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa manhã, ao longo da nossa tarde, ao longo da nossa noite, dar umas voltas e voltar e ir ao Senhor em oração e dizer, Senhor, muito obrigado. Às vezes nós estamos tão acostumados, irmãos, eu estou pregando para mim, deixando você ouvir. Nós estamos tão acostumados com a bondade de Deus, a bondade de Deus, a bondade de Deus, que às vezes nós estamos continuando caminhando, irmãos, e passando batido cada coisa que Deus tem feito pelas nossas vidas. De fato, eu entendo que se nós fôssemos parar a cada segundo para agradecer ao Senhor, nós não faríamos nada a não ser isso. Porque é uma questão impagável. Por mais que você agradeça, você sempre continuará agradecendo. Está comigo ou não? Mas eu vou lhe dizer, irmãos, na nossa vida, e pegue isso no sentido figurado, na nossa vida, irmãos, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada, do nosso dia a dia, nós precisamos estar sempre voltando ao Senhor para agradecê-lo. Por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Aleluia. 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 Sabe, a ingratidão, eu penso que da mesma forma que a gratidão daquele homem chamou a atenção de Jesus, a ingratidão também. Agora eu vou lhe dar uma dica, é melhor você chamar a atenção de Deus com gratidão. Gratidão também é uma forma de você chamar a atenção de Deus. Mostrar o quanto você é grato por aquilo que você tem recebido, aquilo que tem chegado às suas mãos. Amém, irmãos? E eu creio que só o fato de você ser grato, não de uma forma mecânica, mas de uma forma espontânea, de uma forma com gratidão ao coração ao Senhor, isso vai fazer com que o canal dos céus, ele se mantenha aberto em seu favor. Aleluia. Eu queria terminar com isso. Irmãos, existem fases e fases da nossa vida. Sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que o povo de Israel, enquanto estava no deserto, eles tiveram uma atitude de ingratidão a Deus. E nós podemos ler a palavra do Senhor e você vai ver, irmãos, que lá em Números, não precisa ir lá, em Números 4, 6, a Bíblia diz assim, então os egípcios que tinham vindo com eles começaram a querer coisas boas do Egito. Estou lendo na versão da Bíblia Viva, diz assim, Números 11, 4. Então os egípcios que tinham vindo com eles começaram a querer as coisas boas do Egito. E isso trouxe insatisfação ao povo de Israel. E eles reclamavam, no Egito é que era bom, lá tínhamos carne, peixes, pepinos, melões, alhos e cebolas. Mas agora não temos mais forças. E todos os dias temos que comer este maná. Sabe, a Bíblia está revelando aqui em Números, irmãos, que quando o povo de Israel ele saiu do deserto, a Bíblia diz algo interessante. Não só o povo de Deus saiu, mas alguns egípcios também saíram com o povo de Deus no deserto. E esses egípcios fizeram algo que contaminou o povo. E essa contaminação foi a ingratidão. Agora esses egípcios que não deveriam ter saído com o povo de Deus, mas saiu, agora estava dizendo, rapaz, só tem maná.
Rapaz, só tem maná. Rapaz, só tem maná. E essa ingratidão contaminou, irmãos, como um vírus. Ela contaminou aquele povo e o povo começou a reclamar e murmurar ao Senhor que não só tinha maná, não tinha outra coisa. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O maná foi uma providência de Deus. Quando você vai olhar essa palavra, maná, no hebraico, você vai ver que essa palavra significa alimento dos céus. Pão vindo de Deus. Oh, glória. E sabe, irmãos, eu vou lhe dizer, o povo estava no deserto. Mas mesmo no deserto, Deus estava suprindo a necessidade do povo. Sabe, o povo, eles estavam indo rumo à terra que manava leite e mel. E essa terra estava preparada por Deus para dar ao povo. Mas muitos não entraram nessa terra por ingratidão. Sabe, uma coisa que eu quero terminar e dizer para você é que a gratidão, ela tem a capacidade de trazer promoções para a sua vida. Te colocar em níveis mais altos. Fazer você entrar em uma terra que já está preparada para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Deus, ele já esteve no nosso futuro. E ele preparou um futuro glorioso para nós. Mas dificilmente nós entraremos nele se nós não formos gratos com o agora, o presente. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Muitos daquele povo de Israel morreram no deserto sem entrar na terra que manava leite e mel. Eles até observaram de longe. Eles até puderam até ver os frutos da terra. Mas eles não conseguiram, irmãos, estar ali presente. Sabe, a ingratidão faz muitas vezes você olhar as promessas de longe, mas não usufruí-la. Mas aqueles que permaneceram com o coração gratos ao Senhor, eles não só passaram pela fase daquele deserto, mas eles entraram na terra que manava leite e mel. Sabe, irmão, se você for grato, mesmo na fase do deserto, você vai ser grato na fase do maná, leite e mel. Mas se você não é grato nessa fase, irmãos, quem dirá se você melhorar? Porque gratidão, ela não está condicionada ao que chega nas suas mãos, ela está condicionada ao seu coração. Alguém que é grato, ele é grato, irmãos, em qualquer lugar, a qualquer hora, tendo qualquer coisa. Ele continuará sendo grato ao Senhor. Oh, 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 glória. Aleluia. Você está pegando isso pelo Espírito? E sabe, irmãos, eu quero terminar com isso que brotou ao meu coração agora. Esse maná era algo literal mesmo, caía do céu. Né, como um maná, como um pão mesmo, onde eles comiam e se alimentavam. E sabe, irmãos, existe algo que configura o que aconteceu no natural para o espiritual. Sabe, agora, sem querer legislar em causa própria, por ser pastor dessa igreja, irmãos, eu creio que não só nesses últimos dias, mas desde o tempo em que Deus nos levantou para essa igreja, o Senhor tem providenciado um banquete dos céus para as nossas vidas. E sabe, irmãos, o que nós não devemos fazer como atitude de ingratidão é pisar nesse maná. É pisar nessa palavra, é pisar nesses ensinamentos. Nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos recebido espiritualmente, irmãos. Esse banquete farto que o Senhor tem nos dado, onde nos revela quem nós éramos e quem nós somos hoje. O que sabíamos e o que sabemos hoje. Nós deveríamos ser gratos ao Senhor. Porque se formos gratos agora, o Senhor ainda vai nos levar a um nível maior. De experimentar a sua glória. De experimentar, irmão, coisas maravilhosas como havia na terra que manava leite e mel. Coisas que você ainda não viu. Coisas que você ainda não ouviu. É o que Deus tem preparado para nós. Então seja sempre grato, irmãos, com a palavra que você tem recebido, com o pastor que Deus colocou sobre a sua vida, com o lugar onde você congrega. Não pisa no maná, mas agradece o maná que tem chegado ao seu coração. E Deus fará você entrar em níveis maiores.
Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Aleluia. Cadê o louvor? Aleluia. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Vá. Lembre aí de motivos. Lembre de motivos. Seja grato a Deus, irmãos, pela palavra que você tem recebido. Seja grato a Deus pelo pastor que você tem, pela igreja que você tem, pela família que você tem, pelo casamento que você tem, pelo cônjuge, pelos filhos. Seja grato a Deus, irmãos, por Ele estar suprindo cada uma das suas necessidades. Oh, glória! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade. Por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Aleluia! 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 Começa a dedilhar aí. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! 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 Deus espera olhar para essa igreja, irmãos, e ver uma igreja grata por tudo quanto Ele tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses 8 anos. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra que saiu desse púlpito. Por cada unção que foi derramada sobre esse lugar. Obrigado, Senhor, por cada inspiração, por cada revelação, por cada projeto. Obrigado, Senhor, por cada recurso. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua boa e poderosa mão estendida sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé?